Não foi fácil não, né? E um equilíbrio aí muito grande. Uma derrota para um lado ou para o outro já podia rebaixar outro time, né, Vanessa? Muita gente só com 4 vitórias. Eu não gostei do nível dessa primeira fase, não. Achei bem ruim. A Coreia mereceu, porque foi um time que não tinha nível para disputar a divisão principal da Liga das Nações. E a Bélgica, que na verdade não era a Bélgica, né? Era a Herbots. Só ela pontuava, só ela atacava. As outras jogadoras não conseguiam nem compor um pouquinho ali no nível delas. Então, acho que está de bom tamanho esse rebaixamento aí para as duas equipes. A Bélgica, no caso, ela foi rebaixada da Liga das Nações, né, para 2023, vai ter que disputar agora a Challenge Cup para voltar à Liga das Nações principal. E foi curioso porque elas estavam comemorando, elas tiveram um grande resultado sobre o Japão. Aliás, quem não venceu o Japão nessa fase tiveram um grande resultado sobre o Japão, só que aí descobriram que a Bulgária tinha vencido a Polônia. Naquele momento, a Bélgica estava se safando, só que o resultado da Bulgária sobre a Polônia acabou rebaixando a Bélgica. Cacá Bizoc, vamos fazer um apanhado geral aqui sobre essa primeira fase da edição feminina da Liga das Nações. Depois a gente entra em Brasil, mata-mata, favoritos para as semifinais. Você já comentou que não gostou, de um modo geral, da fase de classificação da Liga das Nações. Por quê, Cacá? Não gostei, o nível técnico, principalmente, muito baixo. Né? Eu acho que quem mostrou uma técnica mais apurada conseguiu ficar na frente, conseguiu se classificar com uma certa folga. E nesse bolo aí das equipes que não mostraram um nível satisfatório, muito time que a gente botava fé, né, Vanessa? Que viesse com um nível de competitividade maior, e mesmo a Polônia do Lavarini, a Polônia, ao contrário da maioria das equipes, ela foi decaindo na competição, né? Não conseguiu crescer, não conseguiu evoluir, que a gente esperava que isso acontecesse. A Bulgária também, com um time jovem, reformulado, mas mesmo jogando em casa, teve dificuldade para apresentar um voleibol. A gente via bons momentos na Bulgária, né? Mas não o suficiente para falar assim, poxa, uma seleção que vem vindo, que vai mostrar alguma coisa. E exatamente por causa da parte técnica. A Holanda também, eu acho que pecou muito, quase ficou nesse problema aí de ser rebaixado, né? Eu até estava achando que a Holanda não ia chegar, porque a Holanda fez partidas horríveis, né? Então, eu vi esses times aí com muita preocupação. A República Dominicana, para mim, eu não esperava muito da República Dominicana essa primeira fase, né? Mas foi abaixo ainda do que eu achava que elas podiam render. Então, teve aí uma avaliação muito ruim da minha parte em relação a essas equipes, né? Tanto que o Canadá teve bons momentos, bons jogos, né? E o Canadá, apesar de nos últimos anos tá fazendo um bom trabalho, está mostrando uma evolução, não é um time para entrar em quadra e fazer jogos como fez, né? Contra essas equipes. Então eu vi aí uma situação meio esquisita. Mas eu vi também as principais forças aí se destacando, mostrando que o palco ali, né, do voleibol feminino, parece que está com elas. E foi uma surpresa muito agradável, daqui a pouco a gente vai falar mais a fundo, mas o Brasil, com todo o projeto de reformulação, impondo respeito e dando banho, dando baile nessas seleções aí, que a gente sabe que tem nomes muito mais conceituados no mercado europeu, que jogam em timaços, e aí a gente vem com uma galerinha que, olha, dá para botar a camisa lá pendurada, né? Deixa eu ler a mensagem do Thiago. Não vi os times intermediários evoluindo. O Ribamar fala que o time da Coreia não ganharia nem time de campeonato escolar. Cadê a mensagem aqui da Akemi? Ela falando sobre. Já acho aqui a mensagem da Akemi, mas existe também uma questão, né, Kaká? Muitos times vieram sem sua base titular, por exemplo, a Polônia
estava sem Smarzek, Stysiak, a gente não sabe o real nível dessas equipes. Tiveram, entre aspas, essa desculpa de que não estavam completas, mas fizeram campanhas muito ruins. Eu lembro que o Kaká aqui criticou algumas vezes o desempenho da República Dominicana dentro dessa Liga das Nações. A República Dominicana ainda assim ficou à frente de Polônia, de Bulgária, de Bélgica, de Holanda. Falamos também sobre essa questão do Canadá, que o Kaká trouxe aqui. Canadá é apenas a sua segunda participação na elite da Liga das Nações e conseguiu vencer a Turquia, um time também que é tido como uma das forças do voleibol mundial. Então foi uma Liga das Nações bem cheia de surpresas, digamos assim. Kaká, vamos entrar agora nas potências, né? A galera que ficou ali na parte de cima, mas antes eu quero que você me explique. Esta foi a pergunta mais feita aqui nos nossos programas, nessa última semana de fase de classificação. O que aconteceu com o Japão? Kaká, você conseguiu entender esse Japão do Manabe Masayoshi, que entra na última semana com 8 vitórias, único time invicto, liderando a competição e perde os últimos 4 jogos? Então, Vanessa, isso me preocupou, porque quando eu comecei a ver o Japão perdendo, né, a gente até conversou no final da semana, de falar assim, pô, mas o Japão está perdendo, não é característico do Japão perder para escolher adversário, né? A gente conhece outras seleções que fazem isso, mas o Japão não. Mesmo porque há um bom tempo o Japão não tem condições de escolher adversário, né? Ele tem tentado se classificar. Mas eu achei muito estranho. E aí eu fui hoje cedo me preparando para o programa, eu voltei nas semanas anteriores para ver o que aconteceu, né? E aí, Vanessa, eu achei, do meu ponto de vista, uma explicação. O Japão veio com o time base nas últimas semanas, né? Nas primeiras semanas, aliás. E aí ele entrou nessa última semana, eu acho que incomodado com isso, de falar assim, poxa, nós estamos mostrando o nosso time, Estados Unidos está mexendo, outros times aí, a Itália está mexendo, e a gente vai mostrar nessa última semana como é que a gente vai jogar. E aí o técnico resolveu fazer mudanças. E o Japão não tem um time reserva capaz de manter o mesmo nível do que os titulares estavam mostrando, né? Então ele mudou demais. Eu fiz aqui uma análise. Ele trocou as ponteiras, ele trocou as centrais, ele revezou as levantadoras, ele revezou as líberos. E eu acho que ele perdeu a mão. Ele não conseguiu administrar isso. Eu acho, quando entrou contra a Holanda, eu acho que ele tinha certeza que as reservas iam dar conta. E aí ele voltava administrando, falando assim, não. Tanto que no próprio jogo ele começou a mexer. E ele mexeu em todos os jogos. Se é uma postura de, não, eu vou poupar, não, eu vou botar essa para adquirir ritmo de jogo, essa aqui é importante, pode entrar numa inversão, pode entrar... Tudo bem, está planejado. Mas eu vi que ele parece que bateu um desespero. Ele falou, poxa, não estava no programa, e agora o que eu faço? Não, eu vou mudar, né? Eu vou ver. Está parecendo o time de futebol que jogou partidas da Libertadores, deixa todos os titulares no banco, aí começa a perder, bota todo mundo no segundo tempo, né? E não deu certo para o Japão não conseguiu reverter. E eu acho que aí ele se perdeu. Então, o maior desafio para o Japão, na minha opinião, vai ser usar essa semana para readquirir a confiança. Porque o time titular vinha jogando muito bem, vinha com um padrão de jogo que era igual, né, o que os Estados Unidos, a Itália, o Brasil estavam mostrando. E aí decaiu de uma forma que só isso explica, na minha opinião, Vanessa, porque não é característica do japonês entregar, escolher adversário. Foi curioso, porque quando o Japão perdeu para a Holanda, depois perdeu para a Turquia, e aí começou a cair na tabela de classificação, e a gente viu o Brasil subindo e enfrentando um caminho mais difícil nessa reta final da competição. Aqui a gente até discutiu, será que o Japão está entregando? Mas ao mesmo tempo ficávamos com aquela dúvida, mas o Japão não faz isso, o Japão não é esse tipo de time que fica jogando com o regulamento debaixo do braço. Aí, a partir do momento que o Japão vai lá e me perde para a Bélgica, e me perde também, Kaká, me lembra qual foi o terceiro resultado negativo delas nessa competição? Sérvia? Não. Exatamente. Foi Sérvia?
Foi. Aí eu já fiquei com, sabe aquele meme da Nazaré Tedesco, que é cheio de fórum? Eu falei, o que aconteceu? O Japão está perdendo de propósito, o Japão errou na estratégia, o Japão errou na contagem dos pontos e acabou caindo demais, tanto que continuou do lado da chave mais difícil, né? Que tem Brasil, tem Estados Unidos. Isso, então, essa estratégia do Manabe Masayoshi pode fazer com que o time chegue lá às quartas de final, lá em Ankara, menos forte, menos confiante. Aí é um jogo mata-mata, e logo contra o Brasil, isso pode interromper a participação delas na competição? Eu acho que sim. Pelo que o Brasil está mostrando, eu acho que o Brasil não perde para o Japão, não. Bom, deixa eu fazer uma pergunta do Vinícius. Kaká, qual foi a seleção para você que mais te decepcionou? Qual foi a decepção das favoritas? Das favoritas, eu acho que a Turquia ainda, para mim, não mostrou força suficiente. Apesar de ter feito uma boa partida contra os Estados Unidos, a Baladinha entrou muito bem ali, acho que é a jogadora para ser mantida, né? Apesar dela não ter jogado a última partida, mas vai ser titular. Eu acho que foi a Turquia, Vanessa, das favoritas, a que menos mostrou. A Turquia que acabou aí na 7ª posição geral na fase de classificação. Deixa eu só responder aqui a um Golden Setter que perguntou quem que entra no lugar da Bélgica na Liga das Nações do ano que vem. Antes, eles disputam uma Challenge Cup, que é uma competição que dá acesso à Liga das Nações. Deixa eu trazer aqui os times que vão disputar a Challenge Cup. Essa competição vai ser disputada agora entre 28 e 31 de julho. Vamos ter lá na Croácia, a Croácia que é país 7, Croácia, Cazaquistão, Camarões, Colômbia, Porto Rico, França, República Tcheca e a própria Bélgica. Quem for campeão dessa Challenge Cup conquista sua vaga para a Liga das Nações do ano que vem. A Bélgica ainda tem uma chance de continuar na competição, caso vença a Challenge Cup, tá certo? E tem a questão da Rússia também, né, Vanessa? Ver o que a Federação Internacional vai fazer para o ano que vem, né? Se reincorpora a Rússia como convite, que ela tem a vaga, né? Mas eu acho que essa guerra vai longe, viu, Kaká? Acho que enquanto essa guerra não terminar, não sei não se os russos voltam ao esporte. Eles estão banidos de praticamente todas as modalidades, né? Agora na Copa do Mundo de Futebol, por exemplo, a Rússia não vai jogar. Não sei se eles abririam uma brecha, assim, a guerra, já estamos há alguns anos com essa guerra, deixa a Rússia voltar às competições. Sinceramente, eu acredito que não, Kaká. Mas vamos falar, já que o Vinícius introduziu aqui sobre as favoritas, vamos falar aí de Estados Unidos, Itália, Sérvia. Deixa eu trazer aqui a classificação. Primeira pergunta que eu te faço, Kaká Bizoc. Esse time dos Estados Unidos é o time a ser batido nessa competição? Então, Vanessa, você sabe que hoje eu vou ser um pouco irresponsável nas coisas que eu vou falar, viu? Você pode, Kaká, você tem crédito de sobra aqui. Deixa eu só trazer aqui a classificação atualizada. Então, como que terminou a fase de classificação? Estados Unidos em primeiro lugar, Brasil em segundo, Itália em terceiro, China em quarto. Olha só o Japão, de primeiro caiu para a 5ª posição, Sérvia em sexto, Turquia em sétimo e a Tailândia fechando o G8, aí fechando os times que vão disputar essas quartas de final. Então, os Estados Unidos, eles têm talvez o melhor voleibol do planeta hoje, né? Mudou, jogou com todo mundo foi titular, todo mundo entrou, todo mundo jogou, todo mundo foi bem, né? Reservas, na quarta reserva, e os Estados Unidos não perderam o ritmo. Todas que entraram, como se fossem pecinhas de uma engrenagem muito maior, só colocar ali porque a engrenagem está funcionando. Então, não dá para a gente não dizer que os Estados Unidos hoje são favoritos ao título de qualquer competição que for jogada. Mas ele vai ter que entrar com um time titular. E será que esse time titular vai ter tempo para se ajeitar para uma final da Liga das Nações? Os outros times estão se montando, estão se fazendo. O Brasil, a gente já sabe qual é o time base. A Itália jogou a última partida com o time base. A China vem jogando. O Japão vai retomar, né? A Turquia, com algumas pecinhas ali que estavam
em dúvida também. A Sérvia, a gente sabe qual é o time base. E o time americano? Né? Vai que numa dessa não dá certo em algum jogo, num set, no outro set, pronto. É um jogo que pode ir para o quinto set e aí qualquer coisa pode acontecer. Né? Não sou louco de falar que eles não são favoritos ao título. Mas, se pegar, por exemplo, o Brasil na semifinal, com o Brasil jogando tranquilo, as meninas sabendo que estão ali, vamos fazer o nosso melhor. Não vamos esquentar a cabeça, porque nós estamos fazendo muito bem feito. E aí, cara, acontece dos Estados Unidos ficarem fora. Ah, mas no Mundial vai acontecer a mesma coisa? Eu acho que os Estados Unidos têm chance de chegar muito mais forte no Mundial do que agora nas finais da Liga das Nações. Isadora Gomes, se os Estados Unidos não ganharem, Itália ganha para Isadora. Nariman fala que é o time a ser batido, rodou o time e permaneceu em alto nível. Ela está falando aqui dos Estados Unidos. E a Liv, Cacau, irresponsável, amamos. Já que a Isadora falou um pouquinho de Itália, vamos falar também de Itália, Cacau. O que esperar da Itália nessa fase final, pelo que ela produziu aí na primeira fase? Eu acho que principalmente esperar da Itália o que foi na última partida. Né? A última partida, a Itália entrou com o time que eu acho que vai ser titular, era o time que eu achava, que eu estava esperando ver em quadra, que é com a Orro e a Egonu, a Pietrini e a Sila, Danese, Kirikeli e a De Gennaro. E tem uma vantagem, Vanessa, porque o planejamento da Itália foi muito bom nessa liga, né? Quem jogou antes, não dá para a gente traçar uma diferença muito grande entre a Orro e a Malinov. Na minha opinião, a Orro está no momento melhor e vai ser titular. Mas a Malinov pode entrar em qualquer momento e manter o mesmo nível. A gente tem a Lubian, que jogou as 2 semanas, e ela mostrou que é um bloqueio gigantesco e uma das melhores sacadoras do mundo hoje. Né? O saque da Lubian é um terror, é o 15º andar de cima para baixo, e com a variação, né, do saque híbrido. O Brasil que eu diga, né, Cacá? Porque o Brasil sofreu com a Lubian. O Brasil que eu diga, o Brasil sofreu com a Lubian na etapa de Brasília. Exatamente. Tem a Gennaro e a Degrade, 2 ponteiras que foram bem, né, nos jogos em que elas atuaram. E tem ainda, para mim, uma das maiores surpresas, porque eu acompanhei essa jogadora desde quando ela começou. E ela começou falando assim, pô, vai arrebentar. E ela caiu muito. E esse ano ela está jogando demais, que é a Bonifácio. A Sara Bonifácio vai incomodar. E se precisar ali, se uma Quiriquela não estiver muito bem, ela pode entrar até melhor do que a Quiriquela, pelo que ela mostrou nas partidas que ela jogou. Então, eu vejo a Itália muito forte, Vanessa. Concordo aí, agora eu esqueci quem falou, mas eu acho que a gente pode colocar aí Estados Unidos e Itália como os 2 maiores favoritos para a conquista do título. Se tem 2 times fortes, são esses 2. Marcos, Itália só é gol, no Brasil tem mais conjunto que a Itália. A Ingrid fala que concordo, dá para passar pelos Estados Unidos, o Brasil está se encontrando, mas ainda erram muito, por isso ainda considero muito instável, mas contra o Japão estou confiante. Cacá, a Itália enfrenta a China nas quartas de final. Você considera, então, a Itália favorita a avançar no duelo com as chinesas? Vanessa, a gente estava falando de evolução dos favoritos, dos times fortes. Eu não vi uma evolução significativa da China. Ao contrário, para mim, a China começou bem e estacionou, enquanto que os outros chegaram mais. Né? Então, o grande desafio da China, na minha opinião, vai ser com ela mesma. Vai ser mostrar que esse time vai chegar forte tanto quanto os outros. Se você me falasse assim, você confia na China? Eu não confio. Eu não sei se a China vai dar conta. Sabe por quê, principalmente? Porque ela não tem uma jogadora como a Tin Zhu que vai definir nos momentos difíceis. Né? Tem a Li. A Li, para mim, é a jogadora que mais pode definir. Mas a Li, ela está jogando numa posição, junto com a outra ponteira, que não dá conta. A outra ponteira da China é muito fraca. A número 8 e a número 10, elas se revezaram e não conseguiram compor ali bem. Né?
Então, a Jiao jogou o último jogo inteiro, para mim é a titular, é a melhor levantadora. Essa número 7, a central, está evoluindo muito, mas eu esperava mais da China. Eu achava que a China viria mais forte. E ela está forte, mas não está confiável, na minha opinião. De qualquer forma, é um confronto que promete demais. China e Itália, sempre bom ver duas seleções de camisa pesada. Bom, Kaká Bizoc, falamos um pouquinho da Turquia. Vamos trazer aqui, inclusive, uma mensagem de uma Golden Setter falando que a Turquia, Nariman, a Turquia jogando em casa pode incomodar, a Turquia que faz essa fase final dentro de casa, na cidade de Ankara. Tailândia, Kaká, conseguiu passar, conseguiu entrar aí nesses playoffs com a oitava melhor campanha. Você vinha falando aqui da Tailândia, depois daquele início arrasador delas, vencer inclusive a China, você vinha falando, olha, a Tailândia talvez não seja tudo isso, vamos ter calma. E de fato mostrou aí que o time não conseguiu, né, ir além daquelas primeiras apresentações da competição. Tanto que perdeu a maioria, né? Da segunda para a terceira, teve os casos de Covid ali na segunda, mas na terceira eu acho que deu para dar uma base. O jogo com o Brasil foi um jogo equilibrado, né? Principalmente os 3 últimos sets, mas falta aquilo para a Tailândia, falta essa definição, falta uma jogadora, duas, que fala assim, pô, bola para ela. Se tivesse, vamos dizer, uma boss no time da Tailândia, se tivesse uma... Uma Bielitsa, né, que é reserva na Sérvia. Eu estou pensando aqui numa ponteira que poderia entrar na Tailândia em condições de definir, de dividir. Aí sim, eu apostaria na Tailândia, mas é um time muito igual e que, por ser mais baixo, ele precisa sempre estar jogando no limite, no limite, no limite. Né? E contra as equipes mais fortes, não dá. Realmente fica difícil. Douglas Paixão, que é membro do nosso canal. Um beijo, Douglas. A nação que mais surpreendeu nessa VNL foi o Japão, até mais que a Tailândia. Ninguém esperava por este resultado. Bom, Kaká, falamos... Agora a gente fala... Deixa eu ver aqui as seleções das quais nós já falamos. Vamos falar de Sérvia, né? Tá faltando falar um pouquinho da Sérvia. No conteúdo exclusivo que nós trouxemos na última quarta-feira para os nossos membros aqui do canal do YouTube, você falou sobre o trabalho do Daniele Santarelli. E mesmo sem suas principais ou suas duas grandes estrelas, a Sérvia conseguiu avançar aí para essa fase final com a sexta melhor campanha. Um bom resultado para esse começo de trabalho do Santarelli? Bom resultado, acho que a Sérvia mostrou uma evolução, né, nas mãos dele, do primeiro jogo para o último. Não consegue ainda jogar de igual para igual com os adversários mais fortes. Tem uma desigualdade muito grande nesse time, que é o papel que as centrais exercem e que as ponteiras estão exercendo. Né? As centrais são muito melhores do que as ponteiras. Então, eu acho que isso que está impedindo a Sérvia de avançar um pouquinho mais. Porque a Lazovic, só para a gente ter uma ideia, contra o Japão, ela fez 22 pontos, Vanessa. Contra os Estados Unidos, em 2 sets, ela fez só 2. Então, elas sentem a dificuldade e não conseguem passar por cima. Né? A Turquia, por exemplo, também tem a deficiência na ponta, né? Que a gente já cansou de falar disso, mas aquele revezamento que o Guidetti é obrigado a fazer, né? Porque nenhuma consegue ir bem sempre, não é possível fazer na Sérvia. A Busa, que o Thiago Felipe está falando aí, ela também é muito irregular. Dependendo da pressão que ela sofre, ela não consegue jogar. Né? Então, eu vejo aí o time da Sérvia com 2 centrais espetaculares. Stevanovic e Rafael está jogando demais, voltou em alto estilo. E a companheira dela, Alexic, né? Que é nova e que ela tem terminado algumas partidas com a maior pontuadora do time. Né? Bloqueia demais, aparece, se apresenta para atacar. Então, se a Sérvia tiver um dia com Lazovic e Busa jogando bem, ou a Milenkovic, né, que eu acho que é a mais limitada das 3, pode ser que
que possa surpreender, mas só nesse estado de graça. Porque, senão, hoje em dia, o que eu também percebi, Vanessa, é que o jogo está muito pesado para cima das ponteiras, principalmente pela potência do saque, né? É difícil, a gente tem uma genialidade ali do nosso lado, que é a Gabi, que não tem impressão, né? A pressão para cima dela é sopro, é brisa. Então, são poucas que conseguem fazer isso que a Gabi faz, né? De suportar a pressão do jogo. E é o que está definindo. Você vê a qualidade do jogo da Itália com a Pietrini voltando, né? É outra coisa, porque é uma jogadora que, apesar de nova, apesar de ainda errar bastante, para mim é uma das melhores ponteiras aí que estão surgindo no vôlei mundial. O João Henrique também gostou bastante do jogo da Alexite, boa jogadora. Alexite, que é a terceira melhor bloqueadora da Liga das Nações, ficou atrás apenas da Carolana, e liderando a estatística com 52 pontos, e da Gunesh com 43 pontos. Kaká, nesse duelo aí, por mais que a Sérvia tenha evoluído, por mais que ela tenha feito bons jogos, ela enfrenta os Estados Unidos nas quartas. Aí a missão é duríssima, né? Se tivesse ainda com a Bošković, com a Maia, talvez a história fosse outra. Então, olha só, eu peguei aqui os últimos resultados, desde o Mundial de 2018, Vanessa, entre essas 8 equipes que se enfrentam. Olha o retrospecto de Estados Unidos e Sérvia. 3-0 Estados Unidos, né, do mais recente para o mais antigo. 3-0 para os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos, semifinal. 3-0 para os Estados Unidos na Liga do ano passado. 3-1 para os Estados Unidos na Copa do Mundo e 3-1 para os Estados Unidos na Liga de 2019. Ou seja, a Sérvia forte já é difícil bater as norte-americanas, imagina sem as principais jogadoras, né? Eu acho que aí é barbada. Eu acho que os Estados Unidos avançam para a semifinal. Uma das vitórias mais emblemáticas, Kaká, da Sérvia sobre os Estados Unidos, você lembra quando foi? Foi uma vitória que assim, o brasileiro comemorou demais. Não lembro. Kaká, Bizoc, como você não lembra? Semifinal 2016, é verdade. Semifinal, Rio 2016, o ginásio inteiro torcendo para a Sérvia. Esse confronto é interessante, embora a Sérvia não esteja com o time completo, mas é interessante porque coloca aí frente a frente o campeão olímpico contra o campeão mundial, a Sérvia, que foi campeã mundial em 2018. Segundo Rafael, a Sérvia não tem time para fazer frente aos Estados Unidos, se despede nas quartas, já foi longe até. Também acho que esse confronto já está com cartas marcadas. Estados Unidos vencem bem, acho que vencem como venceram aí nessa fase de classificação, 3-0 lá na etapa do Canadá. Agora a gente entra em Brasil, né? A gente falou de todos os times aqui, falamos de todos os oponentes das quartas de final. Agora, Kaká, é um bloco inteiro para a gente falar dessa seleção feminina. O que você achou dessa seleção na etapa da Bulgária? Esta foi a única etapa em que o Brasil conquistou aí 4 vitórias, fez 100% dos pontos. Não fez 100% dos pontos, informação errada, porque venceu a China por 3-2, né? 100% de aproveitamento. Posso, antes de começar a falar do Brasil, já que eu entrei aí no retrospecto das equipes, nos confrontos, só para a gente fechar, Turquia e Tailândia é o confronto que menos aconteceu, né? 2 vezes elas se enfrentaram, 3-1 e 3-0 para a Turquia, na primeira fase da Liga desse ano e na primeira fase da Liga de 2019. Itália e China, olha o retrospecto, Vanessa. Olha que interessante. 5 jogos do Mundial para cá. 5 vitórias da China. 3-1, 3-0, 3-0, 3-2 e 3-1. Né? Brasil e Japão. Foram 6 jogos oficiais, tirando os 2 amistosos que o Brasil perdeu antes de começar a Liga das Nações. O Brasil ganhou todos. O jogo mais difícil foi Brasil e Japão, segunda fase do Campeonato Mundial de 2018. Foi 3-2. Todos os outros 3-0 ou 3-1 para o Brasil. Então, se a gente for pelo retrospecto, é barbada, né? Dá Estados Unidos e Brasil, China e Turquia. Mas eu acho que
Não vai ser desse jeito, não. Pelo menos eu aposto mais na Itália. É o único que talvez eu fosse contra o retrospecto. Lauri Klets, eu gostei da estratégia da Sérvia, obrigou as jogadoras a assumirem a responsabilidade de definir o jogo quando a Boskovic voltar. Isso pode ser muito útil para o time. Quem sabe a gente veja uma Sérvia aí menos dependente da sua oposta. A questão é, Kaká, que nesse retrospecto entre China e Itália tinham duas jogadoras nesses jogos que faziam toda a diferença para a China, né? A Zhu e a Zhang não estão nesse momento jogando na Liga das Nações, mas a Itália também tem um histórico de pipocar nos jogos decisivos. Vamos aguardar aí. Para você, qual seria, pelo que apresentaram dentro de quadra, quais seriam os semifinalistas mais justos na edição feminina? Turquia no sufoco contra a Itália. E Estados Unidos e Brasil. Turquia no sufoco foi ótimo, e ninguém acredita nessa Turquia. Acho que nem as mães das jogadoras da Turquia. Mas, Kaká, agora a gente fala um pouquinho de Brasil, porque agora chegou o momento de falar da seleção do José Roberto Guimarães. Nessa terceira fase, enfrentamos 3 times asiáticos. Acho que foi um teste bom para as meninas se prepararem para o jogo contra o Japão. E o Zé Roberto já deu a dica aí do time titular dele. Você gostou do time titular? Você lembra que eu falei umas 3 semanas atrás quem seria meu time titular? Eu lembro que você colocou a Júlia Curtis, a Júlia nem estava cotada para entrar num jogo da seleção brasileira. A gente achou que ela fosse só compor o grupo, não foi, Kaká? Posso trazer aqui? Temos e Natinha. Né? Eu estou muito feliz com essa seleção, Vanessa. Eu acho que está ganhando casca, está passando por momentos de aprendizado, pegou times que sofreu demais, Estados Unidos e Itália, viu que o buraco era mais embaixo, trabalhou para isso, trabalhou para não ficar tão longe delas, conseguiram administrar momentos no jogo. O jogo contra a Tailândia, né, que os 3 sets foram mais equilibrados. O Brasil não derrubou no terceiro set, teve muita dificuldade. No quarto set, já entrou com outra mentalidade, com outra paciência, com outra pegada, variando o ataque. Então, isso é maturidade, né? Isso é maturidade. Eu estou gostando muito de ver a seleção e você, mais uma vez, é responsável. O Brasil entra com chances, mesmo pegando os Estados Unidos na semifinal, de brigar pelo título. Se passar na semi, pode botar o ouro no peito. Não, Kaká, você vai precisar falar de novo essa frase. A gente vai gravar agora essa tela para reproduzir. De novo, Kaká. Pelo que o Brasil está jogando, pela maturidade que essas meninas novas estão mostrando, pela forma como a Cris, Carol e Gabi estão conduzindo essa equipe, o Brasil, se tem condições de passar pelos Estados Unidos na semifinal, e se passar, bota o ouro no peito. Olha só, Kaká Bizoc, eu acho que o campeão sai desse lado da chave, o lado que tem Brasil, que tem Estados Unidos. Matt, Júlia Curtis, a maior surpresa dessa renovação. Eu amo minha mineira, Kaká. Vamos falar um pouquinho de Júlia Curtis, que teve a chance de jogar essa última etapa como titular. Natinha, que também não tinha jogado nada, só tinha feito alguns minutos em quadra contra os Estados Unidos, não tinha jogado quase nada da Liga das Nações e veio aí de titular nessa última rodada. E Júlia Bergman, que entrou como reserva, mas a Pridarotti, quando não dava conta do recado, era sempre substituída pela Júlia. Essas 3 jogadoras que foram, de uma certa forma, as grandes novidades nessa última etapa. Eu gostei muito das 2 Júlias, né? Entraram com muita tranquilidade, você não via desespero em nenhuma delas, mesmo nos momentos mais difíceis das partidas. E isso é isso que faz com que eu mostre esse otimismo, né? Porque uma coisa é você ver um time como o da Turquia, que a Turquia está crescendo, contrata o campeonato feminino mais forte que tem, não porque está evoluindo, não porque está indo bem no europeu, vai arrebentar esse ano, esse campeonato é delas. Cara, a Turquia chega num jogo decisivo, em final de set, as meninas erram até para andar.
né? Elas erram até para fazer substituição. É um desespero, é um desespero. Você vê a Karakuchi ela tem momentos geniais, mas, de repente, a mulher começa a olhar assim para todo lado, né, aquele olhar de o que eu faço, eu não sei. E as ponteiras, elas estão jogando, 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 de repente elas afundam e o time não perde completamente o controle. É impressionante. Então, eu não vejo isso na seleção brasileira. Eu vejo uma tranquilidade, uma confiança, uma resiliência. Olha só, porque eu acho que nós, brasileiros, nós somos, às vezes, muito críticos, né? Na maioria das vezes, né, Vanessa? Quase sempre, até dormindo, né? Então, tira o nome dos países. Tira o nome dos países. Que lugar que o Brasil ficou? Segundo. Perdeu quantos? 2. Lembra do Japão, quando estava na frente? Nossa, é o time do momento. Nossa. Cara, o Japão não era nada o ano passado. Mas o Japão é o time que... No masculino, o Japão está na... Não, o Japão... Brasil é horrível, o Brasil não presta, o Brasil é ruim, o Brasil está renovando. Cara, nós somos o segundo, só perdemos de Itália e Estados Unidos. Se tira o nome do Brasil, bota o nome de outro país qualquer. Você não ia falar que tem chance de brigar pelo título? Um time que fica em segundo? Oh, né? Então, eu estou vendo assim, Vanessa. É um time que, independentemente de ser Brasil ou não, está jogando bem. Tem 3 jogadoras espetaculares, como outras seleções não têm, e o problema é das outras seleções. Se a Sérvia tivesse Gabi, Carolina e Macris, o que seria delas? Né? Então, nós temos, e estamos jogando. Quem é a titular da saída de rede? É a Kizzy, uma das melhores opostas dessa primeira fase. Por que a gente não pode falar que o Brasil é bom? Por que a gente não pode falar que o Brasil está bem, que o Brasil está crescendo, que o Brasil tem time, sim, para brigar com essas equipes que vão disputar as finais? É uma pergunta que eu faço. Só porque é Brasil? Só porque a gente quer torcer, falar que uma é melhor que a outra pipoca, que a outra não é nada, que a outra é melhor que ela, que não sabe por que está em quadra. Cara, nós estamos ganhando, nós estamos fazendo um jogo bonito, nós estamos mostrando uma Júlia Curtis que nunca jogou, uma Júlia Bergman que nunca jogou, uma Natinha que nunca foi titular, a reserva dela está no mesmo nível, uma Kizzy, estreante na seleção, arrebentando na saída. O que mais que a gente quer? Olha só, Kaká habla mesmo, Kaká Bizoc. Falando um pouquinho de Natinha, você acha que ela já venceu essa disputa com a Nayemi? A Nayemi fez mais jogos, né? Jogou 8 partidas, Natinha jogou essas últimas 4, ou ainda está indefinida esta posição? Está indefinida. Sabe por quê? Porque ela precisa pegar Itália e Estados Unidos e assumir uma função ali de recepção que poucas conseguem fazer. Então, quando a Natinha passar por esses testes, eu vou falar assim, agora sim, agora é tua, menina. No caso das ponteiras, a segunda ponteira ainda também está indefinido ou Pridaroit é a dona da posição? Aí a gente tem um problema, Vanessa, um problema no bom sentido. A Pri, ela, primeiro, me surpreendeu, porque eu achava que a Pri ia ser ali uma jogadora de composição, para fazer a Gabi jogar, e a Pri está jogando, a Pri está atacando, a Pri está recebendo, está se apresentando. Né? Não é uma jogadora como foi no Minas, por exemplo, que precisava fazer a Nerimã jogar, porque a Nerimã não estava jogando. E aí caiu todo esse peso para cima da Pri Daroit. E ela chegou na seleção e ela foi uma jogadora que não só completou o grupo, ela hoje é uma opção. Só que a Pri, pela característica, ela não é uma jogadora que vai resolver os momentos mais difíceis. Não é uma jogadora que vai conseguir estar lá em cima o tempo todo. Por isso que a Júlia Bergman tem entrado e entrado bem. Né? Então, essa função de substituição de uma por outra é fundamental para o Brasil. Então, se a gente pensar na Liga das Nações, nós estamos bem. Mas e no Mundial sem a Bergman?
né? Ai, Kaká, acho que é melhor a gente pensar primeiro agora, né? Não vamos pensar no Mundial ainda. Olha, É preparação para o Mundial, né, Vanessa? Não dá para a gente pensar que não é. Principalmente um time em reformulação. olha, o Gabriel fala, Kaká, para de me iludir. Teve o Ed Cledson falou, por isso que eu amo o Kaká. E o Klebe falou, Kaká, você está me fazendo acreditar. Dá para acreditar. A gente fala muito sobre o Japão, mas pensa além, pensa nos Estados Unidos. Dá para acreditar que esse time do Brasil, caso passe pelo Japão, dá para jogar de igual para igual contra os Estados Unidos? Porque faz muito tempo, né, Kaká? A gente não vê esse time jogando de igual para igual com os Estados Unidos. Acho que a última vez foi nas finais da Viener do ano passado. Isso, 3-2. Então, Cleide, na verdade, eu estou levando em consideração que esse time é jovem, está se reformulando, e que pode acontecer de não ganhar dos Estados Unidos. Mas eu duvido que o Brasil não faça um bom jogo, com todas as dificuldades que podem acontecer. A gente pode perder de 3-0? Pode. Mas eu espero que esse time mostre que tem força para poder continuar evoluindo. Né? E vou repetir o que eu falei no começo do programa, que talvez alguns não tenham ouvido. Os Estados Unidos mexeram muito no time. E vão chegar nessas finais, que é um tiro curto, colocando um time em quadra que talvez eles não tenham colocado em nenhuma partida. Será que eles vão se ajustar rapidamente? Será que eles não vão fazer, por exemplo, um 3-0 contra a Sérvia, que não vai dar mais de uma hora de jogo? E aí vão pegar um Brasil mais bem montado, um Brasil com a Gabi voando, um Brasil com a Carolina, um Brasil com a Kise também bem, com a Macris em estado de graça, né? Se tudo isso entrar em quadra, se todas essas jogadoras que eu falei estiverem muito bem, será que a gente não pode surpreender? Um time que está colocando o time titular pela primeira vez em quadra? É isso. Pode ser que a gente perca. O mais lógico, mais racional é que a gente perca dos Estados Unidos, né? Por tudo que hoje o time norte-americano representa no cenário feminino. Mas a minha esperança é que a gente jogue melhor, jogue tranquilo e numa dessas ganha. O esporte é assim, né? Numa dessas vai. Isadora, o Brasil já está de parabéns. O Lúcio fala sobre uma questão importante. O que me irrita é que as chicleteiras metralham a nossa segunda ponteira no saque. Vimos isso na final dos Jogos Olímpicos, vimos isso na etapa dos Estados Unidos na Liga das Nações. Por falar em saque, Kaká, esse é um fundamento. Por que o Brasil não saca tão forte, tão bem como as outras seleções? A gente viu, por exemplo, a Bulgária, que é uma seleção lá de fundo de tabela, acabando com a nossa recepção, e o Brasil não consegue fazer o mesmo com as outras seleções. A Tailândia jogou livre, leve e solta. O bloqueio brasileiro não conseguiu encontrar aquelas tailandesas. Então, eu vou responder a tua pergunta, Vanessa, mas eu vou responder aqui ao Fernando Henrique, nome de presidente, né? Fernando, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. A gente sentiu isso muito contra a China, né? Então, é um problema que o Brasil está tendo, sim. Né? Quando as bolas são jogadas ali pelo meio, a gente está com dificuldade, sim, de bloquear, ou de ao menos tocar, mas são coisas que vão se acertando, e só vão se acertando à medida que você vai jogando e percebendo essas fragilidades. Então, eu vejo aí também um ponto a evoluir no time brasileiro. Em relação ao saque, Vanessa, a gente comenta isso já faz alguns anos, né? O Brasil tem uma estratégia de saque mais conservadora. Não é um time que erra tanto, porque não é um time que força tanto, né? Então, traz algumas dificuldades em alguns jogos exatamente por isso. Porque, ao não forçar, hoje em dia, o outro time ganha ritmo. E foi o que aconteceu, como você bem analisou, contra a Tailândia. A Tailândia jogou com o passe na mão e jogou, né, de forma a fazer o Brasil sofrer. Então, se a equipe roda com facilidade, e o Brasil mostrou evolução nisso em relação à primeira semana, você joga mais tranquilo, porque você sabe que você vai depender do saque ali para fazer 2, 3 pontos, você abre uma vantagem que às vezes o outro time não consegue alcançar. Mas o Brasil não está
com esse saque mais forte, como estão os outros times, eu acho que por opção, né? Por opção. Pode evoluir, depende de mudar a mentalidade para isso. Vai correr riscos, vai errar mais, precisa ver se vai ter cabeça para aguentar esses erros de saque, né? De chegar e falar assim, o próximo não pode errar. Hoje, por exemplo, dentro desse time que terminou a Liga das Nações, com a Julia Bergman e a Julia Kudes entre as titulares, quem que você acha que ali você liberaria? Quem que você liberaria, Kaká, se você fosse o técnico, para sacar forte, para arriscar? Então, você tem que dar no treinamento essa vazão, né, Vanessa? O que a gente vê na quadra, eu acho que a gente tem uma segurança muito grande ali. Não dá para a gente... a Kizzy, por exemplo, eu acho que ela pode ter a liberdade para sacar. Acho que muitos dos erros de saque da Kizzy são porque ela precisa segurar o braço para fazer um saque mais seguro. Deixa a menina dar nela, né? Deixa bater. A Carolina também tem um saque bom e de dar essa liberdade. Eu acho que você tendo duas ali que possam arriscar mais, o jogo se equilibra, não é um problema muito grande, não. A Bergman também, Enio. Isso aí, a Bergman também. O Enio fala da Bergman, da Carol. Nariman fala que ninguém saca um saque rápido. Esse fundamento, acho que é um fundamento que os nossos Golden Setters mais criticam aqui durante Liga das Nações, durante Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial. Kaká, temos mais alguma coisa a falar dessa seleção feminina? Nos empolgamos aqui, já estamos com 50 minutos de programa e a gente nem entrou ainda no masculino. Deixa eu ver aqui. Eu fiquei em dúvida de quem vai compor o grupo de 14 para as finais, né? A minha dúvida é essa. A Lorena, você acha que já está fora? A Lorena tem participado dos treinamentos, esteve na etapa de Brasília. Lorena esteve também lá na etapa da Bulgária, mas não está sendo relacionada entre as 14. Ela jogou só a primeira etapa e só os primeiros jogos também. Então, eu acho que não, Vanessa. Eu acho que ela perdeu a oportunidade aí. Eu tenho dúvida se a Rosa Maria e a Ana Cristina vão ser utilizadas na saída ou na ponta. Porque a Karina também não teve oportunidade. Não acho que vai aparecer agora, né? E a volta da Diana também, que eu não sei se a Diana volta. Não sei se você tem alguma informação sobre isso. Não, ela não volta mais. Para essa fase final, não volta. Então, aí sobra mais uma vaga para o meio e sobra uma vaga aí para ver quem vai ser a terceira ponteira, porque não dá para você ir com 3 ponteiras. Se acontecer alguma coisa, a gente fica sem troca, né? O Zé Roberto já não está trocando além das 3. Quem era a ponteira, ele está jogando para a saída, aí a gente fica com o cobertor curto. A minha preocupação é essa. Tomaso, Kaká pergunta como fazer para os times manterem um alto rendimento de forma mais frequente. O Brasil, que fez 2-0 na China, ganhava de qualquer um. A Alemanha que ganhou um 7 dos Estados Unidos, de muitos. Então, Tomaso, o próprio formato da Liga das Nações, a gente falou já de calendário, né? O que dá a possibilidade de você manter o alto rendimento é você ter uma preparação anterior, lógico, né? A preparação, para que o alto rendimento se mantenha por mais tempo. Então, quando você não tem essa preparação, você não consegue manter a alta competitividade. Isso é teoria do treinamento esportivo. Então, nós não temos mais. E o que acontece? Você vai construindo ali, né? Durante a competição. Você tem um tempo menor antes, e aí o rendimento não é alto. Aí você precisa oscilar, é o que a gente chama de curvas, né? Do treinamento, para você manter, recuperar, subir a carga, e aí vai fazendo durante o torneio. Não tem outro jeito.